E como parte da cobertura das eleições municipais, hoje nós vamos ouvir mais um candidato à Prefeitura de Franca. É a vez de João Batista Rocha, que se apresenta nas urnas como João Rocha. Nasceu em Passos, Minas Gerais, mas se mudou para Franca quando ainda era criança. João é empresário, tem 63 anos, divorciado, pai de 3 filhas e avô de 2 netos. Foi vice-prefeito durante a segunda administração do prefeito Maurício Sandoval entre 1988 e 1992. A disputa pela vaga, será pelo PSL, tem como vice o agrônomo Fábio de Sales Meireles Neto, conhecido nas urnas como Fábio Meireles Neto, também do PSL. A coligação Franca Cidade Nossa tem composição também do PROS. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tiago. Uma alegria estar aqui com você. É um prazer, estou à disposição. Já quero fazer, então, a primeira pergunta sobre essa questão. Na campanha, o senhor compara muito justamente essa gestão que o senhor foi vice-prefeito lá no começo da década de 90. Tem como comparar uma gestão de 30 anos com 2020, candidato? Não fica meio muito distante se tem uma cidade de 1990 e uma cidade de 2020? Tiago, quando se tem serviço prestado, obra feita, realizações, as comparações são simples e fáceis. Quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou, infelizmente... Não mudou muita coisa de lá para cá? Claro que mudou. E mudou em função, inclusive, do que foi feito. Hoje, quando nós falamos da cidade, que ela é repercutidamente aí para todo o Brasil, Franca é uma das melhores cidades para se viver no Brasil, evidentemente, só é a grande cidade que é, só é a grande, vamos dizer, o lugar tão bom para se viver, porque obras anteriormente foram feitas por alguém. Então, quando nós falamos da estação de tratamento de esgoto de Franca, quando nós falamos da estação de bombeamento de águas de Franca, quando nós falamos da grande rede de esgoto, galerias, asfaltos, que todos os nossos bairros contam com essas melhorias, alguém trabalhou. E foi exatamente nessas administrações nossas no passado. Mas justamente o candidato usa isso e fala, olha, minha experiência é que conta. A sua experiência lá da década de 90 para a administração pública conta agora para 2020. Você acha que dá para usar esse termo? A gente pode confiar nisso? Eu não tenho dúvida disso. Quem conhece a máquina pública conhece. Quem não conhece, infelizmente, vai ter que aprender. E quando se tem 4 anos somente para administrar, até levar 2, 3 anos para aprender, o mandato já acabou. Então, eu acho que na situação em que se encontra a nossa cidade, nós precisamos já chegar e fazer com que a máquina gire, fazer com que a prefeitura funcione. Outra pergunta que eu queria fazer, candidato, quando o senhor foi vice-prefeito lá, no começo da década de 1990, depois ficou um bom tempo, imagino eu, atuando nos bastidores da política. Por que demorou tanto para voltar para o protagonismo? Foi vice da Flávia Lancha, há 4 anos, e agora candidato a prefeito. Por que se afastou do protagonismo da política? Na verdade, nós tivemos em 2 administrações, uma de 6 anos, a outra de 4, ou seja, trabalhamos durante 10 anos, prestamos serviço, e depois nós tínhamos também as nossas questões pessoais, particulares, filhas, certo? E a situação familiar e empresarial também que nós tínhamos que cuidar. E foi isso que nós fizemos. E não somos políticos por profissão. E agora, já um pouco mais velho, claro, e com a experiência que tem, resolvi voltar de novo a participar do processo político de Franca. Olha, o seu vice, o Fábio Meireles, 36 anos, é uma aposta em renovação, vocês falam isso, uma renovação sim. Também nessa candidatura. Agora, o senhor acredita que, mesmo sem muita experiência política, o seu vice pode contribuir com apenas 36 anos, já que o senhor aposta tanta experiência, não fica meio contraditório esse discurso? Não é contraditório de jeito nenhum, pelo contrário. Quando fui a primeira vez para a prefeitura, eu tinha tão somente 21 anos de idade. Fui prestigiado pelo prefeito da época, ajudei demais, trabalhei muito e tenho, inclusive, brincado nas nossas redes sociais e dizendo sempre ao Fábio, Fábio, você vai ter que trabalhar, certo? E exatamente por isso é que nós, aliás, na verdade, a trazida do Fábio, a busca dele com essa juventude, significa que nós estamos tentando incentivar e trazer para o processo político pessoas mais jovens. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa vontade e certamente estaremos passando para ele e outros jovens da cidade a nossa experiência e a vontade de prestar serviço. Candidato, quero tocar também na questão do coronavírus, da pandemia. Nós temos aí 175 mortes, mais de 7.500 contaminados em Franca. A cidade foi uma das últimas a sair da fase vermelha, no Plano São Paulo. O que o senhor faria diferente se fosse o prefeito e o que deve fazer caso numa eventual eleição? Porque em janeiro a pandemia deve ainda estar em curso. Na verdade, a primeira coisa, no meu entendimento, que poderia ter sido feito, no primeiro momento em que chegou a primeira verba em Franca, o nosso prefeito deveria, sim, ter cuidado dos leitos, porque todos nós sabemos que
a razão de estar aberto o comércio, mais ou menos fechado, e tudo que funciona em termos de economia na cidade, é em razão do número de leitos, por cada 100 mil habitantes. E nós ficamos por muito tempo, ou seja, com 4 ponto alguma coisa leitos, aqui na nossa cidade. Fomos a primeira cidade a fechar e fomos a última a sair do vermelho, prejudicando tremendamente a nossa economia, o nosso comércio, com perda de emprego, com perda de renda, com perda de arrecadação para a prefeitura. O que o senhor vai fazer se o senhor ganhar a partir de janeiro, com pandemia? Na verdade, tem uma coisa. Temos que preservar os leitos, se necessário, temos que aumentar e fazer com que o nosso comércio, a nossa renda, o nosso trabalho e a população possa trabalhar com tranquilidade. Candidato, tem uma outra questão também. O senhor foi presidente da INDEF durante a gestão do Maurício Sandoval, né? Reportagens da época apontam que houve uma investigação por parte da Câmara Municipal por gastos excessivos com publicidade. Isso seria um problema, mais uma vez, candidato, agora? O senhor gostaria de mais com publicidade? Na verdade, quem fala que é publicidade não conhece a cidade e não sabe o que nós fizemos. O que aconteceu? Nós prestamos serviço, transformamos a cidade num canteiro de obras e nós precisávamos, naquela época, chamar os moradores dos inúmeros bairros que nós trabalhamos para assinatura de contratos. E nós tínhamos que fazer isso de forma publicitária. E fizemos. E faríamos outra vez se fosse necessário. Por quê? Só naquele formato, porque tínhamos naquela época uma lei chamada Lei de Contribuição de Melhorias, que nós precisávamos ter mais de 80% de assinatura de cada contrato que nós assinarmos, ou de cada obra que nós fazíamos nos bairros. E por isso fizemos Aeroporto 1, Aeroporto 2, Aeroporto 3, Aeroporto 4, Paulistano 1, Paulistano 2, São Luís 1, São Luís 2, Sítio Petrópolis e daí por diante. O que tem de verdade, então, nessa investigação da Câmara? De verdade, tem aí uma intriga de quem era da oposição, porque nós entregamos, na época, inclusive, um levantamento do que tinha acontecido na gestão anterior, porque a gestão anterior tinha deixado a INDEF literalmente quebrada e destroçada. Durante o seu programa eleitoral, o senhor também fala sobre a questão de ser o candidato do partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro não está mais no PSL, mas o senhor ainda levanta essa bandeira. E agora num partido de direita. O senhor era do PDT, que era considerado um partido de centro-esquerda. De repente, foi um partido de direita com o presidente Bolsonaro, que não está mais. Isso também não é uma outra questão que contradiz? Como que de esquerda para direita? Na verdade, tem uma coisa. A oposição, como não tem aonde pegar, e não vai achar problemas na nossa reputação, nós não temos um puxão de orelha nas duas administrações que nós participamos com o prefeito Maurício, tá? Não sabemos nem o endereço do Tribunal de Contas, então os adversários não, era de esquerda, agora é de direita. A primeira pergunta que eu vou fazer, antes de 2016, nós tínhamos algum movimento conservador ou de direita que existisse no Brasil? Não. Nós tínhamos algum partido de direita no Brasil? Não. Mas nós que participávamos de política tínhamos que ter uma legenda. E eu, eventualmente, estive naquela legenda durante um tempo. E peço também àqueles que estão nos assistindo para que digam para mim alguma atitude minha de esquerdista nas duas administrações que participei. Então, com isso, eu tenho muita tranquilidade. Em relação a usar... Não mudou sua ideologia? De jeito nenhum. Do dia para a noite? Não. E vou dizer, em relação a estar no PSL, estou confortável, não tem nenhuma mentira naquilo que digo, porque realmente é o partido que elegeu o presidente Bolsonaro. Ele saiu e agora está, inclusive, com a alta cúpula do partido em negociações para voltar. Tem alguma mentira disso? Não. E eu sempre digo, que é mentira ou que é verdade. É assim que nós vamos trabalhar. Candidato, uma outra questão que você levanta também no seu programa eleitoral é sobre o transporte público em Franca, sobre esse problema crônico na cidade, que inclusive foi renovado agora há pouco tempo o contrato. Como enfrentar a empresa da maneira com que o povo seja beneficiado? Você vai enfrentar a empresa? Vamos sim. E, aliás, vou dizer, de novo, vocês querem mentira ou querem verdade? Na verdade, essa empresa já vem com alguns problemas na cidade há bastante tempo. Lá em 2009, o prefeito, então, da época, fez uma concorrência, a empresa ganhou de novo a concorrência e ele colocou no contrato a possibilidade de renovação do contrato por mais 10 anos. Gente, presta atenção, todo contrato de prestação de serviço público, por questões de serem serviços essenciais, ele precisa sim ter um prazo de prorrogação eventual, porque pode ser que não dê certo uma concorrência? Pode, então uma prorrogação ela é natural. Agora, quem está nos ouvindo, presta atenção, você faz um contrato de 10 anos numa concorrência e dá mais 10 anos de possível prorrogação? Isso é um absurdo. E o que é pior, além de ter feito a prorrogação que o atual prefeito fez,
agora em 2019, que se eu sou prefeito, eu não prorrogaria o contrato, eu levaria, sim, para uma outra concorrência, que seria o normal, o lícito, certo? O transparente seria uma outra concorrência, mas ele optou por fazer a prorrogação. E o que é pior, saibam vocês que estão me ouvindo, o próximo prefeito não consegue tirar a empresa. Não adianta eu prometer, porque isso não vai acontecer. O que nós podemos fazer é exigir que o contrato seja cumprido e ter uma tarifa justa para o nosso usuário do transporte. Questão rápida da saúde, apenas são 10 segundos, né? Investir em clínicas para diminuir fila de espera. Por que não investe em posto de saúde, então, candidato? Na verdade, tem uma coisa, nós já temos alguns postos de saúde e esses postos de saúde, infelizmente, não têm a capacitação para as chamadas cirurgias eletivas. Então, nós temos que tentar fazer isso com a iniciativa privada num preço menor. Felizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado, candidato. Obrigado, eu.